Olá, queridos irmãos da nossa Associação Espírita Fraternidade do Quintão. É com alegria e gratidão que aceitamos o convite e estamos aqui para falar do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O capítulo que nos compete a falar hoje é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Este capítulo nos traz temas assim muito pertinentes a todos nós, porque fala de retribuir o mal com o bem, entender sobre os inimigos desencarnados, ou seja, entender que nós temos inimigos aqui, tantas vezes estamos de cara com os nossos inimigos, às vezes numa inimizade simples, uma coisa que a gente até nem acredita que tenha causado uma inimizade. Foi às vezes uma forma muito brusca de falar, foi até não termos reconhecido, né, uma atitude, até nos termos sido indiferente. Tem tantas atitudes nossas que fazem com que pessoas que nos queiram bem, ou que tenham alguma convivência conosco, ou que tenham expectativa em nós, faz com que se tornem nossas inimigas. Obviamente que nós estamos falando aqui daquele inimigo que nós vimos nos filmes, de causar vinganças, revoltas, de dar o troco com a mesma moeda. Mas são várias formas que a gente muitas das vezes atua e faz com que envenene a nossa relação com o outro. Às vezes esse outro é alguém dentro da nossa própria casa, é do nosso núcleo familiar, né? E todos nós sabemos aqui que pela lei de amor e justiça do nosso Pai Maior, nós estamos envolvidos em muitas das relações que temos sim nossas inimizades, inclusive do passado de outras vidas, das causas anteriores das nossas aflições, porque causamos aflições e agora estamos junto com esse arrependimento que nos fez retomar a caminhada juntos, agora nós temos que reparar. E como é que a gente repara a inimizade do passado? Fazendo amigo nesta vida, né? E quem é o amigo? Quem é o teu amigo, meu amigo? É aquela pessoa que a gente confia, que a gente convida para ir na nossa casa, que a gente abre o nosso coração, que a gente dá o que há de melhor em nós, a nossa simpatia, a nossa agradabilidade, o nosso afeto. É isso que Deus quer de todos nós, que nós façamos isso com todos. Obviamente que há inimizades que nós causamos ou que causaram em nós, que afetou profundamente os nossos sentimentos, que como que rasgou a nossa alma, como que fez um corte muito profundo. A gente já pode até ter costurado, já pode ter acalmado a inflamação, já pode ter tá sequinha a ferida, mas ficou uma marca, né? Ficou uma cicatriz. E esta cicatriz, muitas das vezes, é que tem feito nós nos afastarmos de compromissos que nós temos com a lei divina. Porque renegamos, porque nos afastamos, porque não apoiamos na luta, não ficamos juntos. Então, amar os nossos inimigos, os vossos inimigos, como diz no Evangelho, né? Obviamente que tem uma razão muito forte para estar aqui. Se está no Evangelho é porque todos nós, de alguma forma, sustentamos inimizades na caminhada, que ainda é das nossas imperfeições, mas que já trabalhando para o aperfeiçoamento, né? Nós somos filhos de Deus, estamos sujeitos, todos sem exceção, ao progresso espiritual. Então, toda inimizade que existe em nós para com o outro e o outro para conosco, isso não vai ser para sempre. Vai acabar, graças a Deus, né? Mas vai acabar como e quando? Já estamos praticando isso à medida em que nós nos esforçamos para
retribuir o mal com o bem, né? Acerenando o nosso coração, fazendo com que a nossa face direita, quando receber uma batida, a gente entregue a face esquerda. Mas quando Jesus disse isso, ele não disse que era para a gente dar a outra face para o outro bater de novo. Não é isso. É mostrar, se o outro nos bateu na nossa face, agora nós temos que mostrar a face do bem, a prática do bem, o fazer diferente, o fazer como cristãos, né? E aí o item que nós vamos abordar um pouquinho mais hoje vai ser sobre os inimigos desencarnados. Porque nós, os espíritas, aqueles que nós já nos entregamos à caminhada cristã e já temos a luz do conhecimento da vida futura, de que a nossa vida continua, de que o nosso espírito é imortal, de que nós temos a comunicabilidade com aqueles que viveram na Terra, mas já foram para o mundo espiritual. E aí nós também temos o conhecimento que estes que estão no mundo espiritual, que não estão aqui conosco hoje, há aqueles em que temos relações com eles diretas. Há aqueles em que já tivemos caminhadas juntos, há aqueles em que na caminhada possamos ter causado tropeços, tropeçado com eles ou causado situações de tropeços, né? E isso faz com que nós tenhamos ainda um laço de inimizade, que não houve ainda o perdão, né? Então, o convite do Evangelho é que nós possamos ser indulgentes com os nossos inimigos, que nós possamos, estando aqui na Terra, como é que a gente vai fazer aqui na Terra para que aqueles que não nos acompanharam nesta caminhada, mas são nossos inimigos porque nós tivemos histórias sombrias juntas e que obviamente não nos perdoamos o suficiente a ponto de estarmos desligados, desconectados e cada um na sua tarefa, no seu trabalho, cada um exercitando a sua evolução sem ficar um espizinhando a vida do outro. Né? Sem ficar um cutucando a vida do outro para tropeçar, para falhar, para não ir adiante, para causar perturbações. Como é que a gente vai fazer aqui na Terra para que os nossos inimigos do invisível possam caminhar também para o bem? Allan Kardec diz lá no livro dos Médiuns que para a gente se livrar de uma obsessão, o único caminho é a gente se aproximar da natureza dos bons espíritos. E é exatamente isso que o capítulo aqui está nos dizendo. Que se temos e temos também inimigos desencarnados, o que vai fazer com que as nossas relações se acalmem? Porque mais importante do que nós afastarmos os espíritos de perto de nós, é nós criarmos em nós atitudes cristãs de amor, de caridade, de justiça, de reforma íntima, eu não ser mais a pessoa que os meus inimigos me conheceram no passado. Eu ser melhor, eu ir além. E aí, à medida que eu faço isto, eu vou educando a mim mesma, vou me transformando. E com certeza, aqueles que estão no invisível estão observando a minha transformação, se já estão tocados também para o caminho do arrependimento, começam a querer melhorar-se também, porque vem vantagem nisso, vem razão, propósito para isso. Aqueles outrora que ainda não estejam preparados, que ainda estejam perturbados, que ainda estejam com extremo ódio no coração, vão buscar outros lugares ainda sombrios para si mesmo. Porque Deus não permite que aquele que já perdoou seja prejudicado. É da lei. Agora, se eu ou você ainda estamos tendo
as interferências dos inimigos desencarnados, é porque também da nossa parte o perdão não está integral, não está puro, verdadeiro e de verdade efetivado entre nós. Então, meus irmãos, deixaremos aqui a mensagem para esse momento que tem sido tão importante para nós, de transformação verdadeira. Esse momento que nós estamos tendo a oportunidade de ter o centro espírita em nós mesmos, a partir da nossa casa, porque nós não estamos indo lá na casa espírita, mas nós estamos nos encontrando aqui de forma online, estamos nos encontrando no estudo do grupo, às vezes pelo WhatsApp, às vezes por uma mensagem, às vezes assistindo uma palestra no YouTube, às vezes assim como a gente está fazendo esse encontro agora. Estes momentos são especiais, como especial é o teu evangelho no lar aí na tua casa, porque ele promove com que a cada vez mais a harmonia e o bem-estar espiritual aconteça entre aqueles que estão no mundo visível e aqueles que estamos no mundo invisível. E que tanto do lado de cá quanto do lado de lá, tudo que nós mais necessitamos é a presença de Jesus nos nossos corações, para vencer ainda as nossas imperfeições. Porque se há imperfeições em nós, também há imperfeições ainda nos nossos irmãos desencarnados que ainda estão na caminhada. Assim como nós estaremos quando sairmos daqui de volta à casa do invisível. Nós não vamos já para um mundo de luz definitivo. Nós ainda voltaremos muitas vezes a reencarnar para resgatar aquilo que a gente não tem dado conta aqui ainda, porque a nossa história é longa. Então, cabe a cada um de nós que já conhecemos a doutrina espírita compreendermos que o nosso processo de resgate ele é para com os encarnados que estão conosco a caminho, nós mesmos, o próximo visível, está na família, está na sociedade, está nos trabalhos que a gente executa profissionalmente, está nos nossos grupos sociais que nós nos envolvemos, está na família humana, mas também estão nessa família invisível, que cada um de nós temos, onde está envolvido o nosso psique, dos envolvimentos que tivemos, das nossas viciações, das nossas paixões enraigadas, e que na caminhada, à medida que eu e você vamos desapegando desses vícios sombrios, de nossas ações, dos nossos desleixos, do nosso distanciamento de Deus, do nosso distanciamento das leis divinas, e que agora, no posicionamento de cristãos mais lúcidos a partir do entendimento que a doutrina espírita traz para nós, removendo o véu da ignorância dos tempos em que nós não precisávamos e não sabíamos ainda como entender, mas que agora, removido o véu, nós estamos compreendendo que a vida continua, que nós continuamos o nosso ser individual com a nossa história, mas que nós temos as nossas relações, relações estas que perduram. As amizades de amor, os sentimentos amorosos, mas também aqueles feridos, feridos com as mágoas, feridos com as traições, feridos com as loucuras que nós cometemos em vista dos nossos vícios ainda tão materialistas, tão enraigados dentro das nossas vontades, aqui na Terra, diante dos apegos todos. Queridos irmãos, que cada um de nós possamos sempre elevar nas nossas preces o reconhecimento das nossas imperfeições, com um ato verdadeiro de humildade, rogando a Jesus que também ampare e ilumine aqueles que não nos querem bem no mundo invisível, porque nos conhecem muito bem, sem nossas máscaras, ou ainda com um passado ardoroso que nós ainda não conseguimos resgatar por todo, mas que nós queremos nos esforçar e rogamos para que também eles, onde estiverem,
recebam as luzes do Pai Maior e queiram se aproximar dela, para, assim como nós, receberem a bênção da oportunidade da reencarnação e nos atos da vida aqui na Terra, podermos nos reerguermos e um dia fazermos as pazes verdadeiras e nos tornarmos novamente amigos, porque somos filhos, irmãos, filhos de um mesmo Pai. Que assim seja. Um fraternal abraço a cada um de vocês e até breve.